voltamos, programa Dualidade, conversando com André Marousso, que é psicanalista, que é estudioso da doutrina espírita e várias outras coisas dentro do movimento espírita. André, meu querido, a gente estava falando da importância do presente, não é? Eu queria que você enfatizasse isso com bastante veemência para que as pessoas sintam realmente a importância de vivenciarmos o valor do presente, né? É como nós dissemos, essa questão de viver o passado ou o futuro nos furta de viver o presente, né? Eu adoro, no campo da doutrina espírita, acho extremamente elucidativo quando a gente me valer de analogias, né? Então vamos levar em consideração uma mulher que está infeliz com o seu casamento, né? Então ela começa a pensar, por exemplo, que ela não deveria ter escolhido o Joãozinho há 20 anos atrás, 40 anos atrás, não importa. Afinal de contas, o casamento dela hoje não está bom, né? E lamenta a escolha do Joãozinho. E começa a sonhar com o Marcelo daqui a 20 anos, né, ou daqui a algum tempo. E ela não se dá conta que a idealização de um casamento perfeito se dará a partir do momento que, no presente, ela comece a trabalhar verdadeiramente para a construção desse casamento perfeito, né? Naturalmente as coisas haverão de acontecer. Agora, se você fica lamentando o passado, idealizando o futuro ou temendo o futuro, você não vive o presente, e é no presente que nós temos condições de construir a nossa história, né? Independente de que presente é esse, né? Mesmo que seja um presente dolorido. Aliás, essa é uma das notícias que eu entendo que a doutrina dos espíritos nos traz de mais consolador, a importância da dor nas nossas vidas, né? Porque muitas pessoas não querem viver o meu presente porque está doendo, né? Quando não doer, desconfia. Sim. Eu me lembro que era garoto e eu sentia dores, acordava de madrugada, assim, né, com dores nas pernas enormes, né? Mas dores assim, lancinantes, de gritar de dor. E minha mãe, meus pais me levavam até ao hospital e eu me lembro das palavras do médico, é a dor do crescimento. Do crescimento. Né? E eu, desde aquela época, percebi que crescer dói. Então, quando não estiver doendo de uma certa forma, desconfia. É porque nós não estamos crescendo. É evidente que nós não estamos aqui trazendo uma visão pessimista da vida ou uma visão masoquista da vida, mas sim uma visão de olhar para a dor como um processo de cura, um processo de nos mover para que venha a felicidade relativa e possível no plano que nós nos encontramos. A dor é um processo curativo, né? Não de vivência dela, mas de superação dela. Antes da gente ir para as perguntas dos telespectadores, qualquer um, independente do momento da vida, pelo que você está dizendo, independente de idade, independente de condição financeira, pode conseguir realizar seus sonhos. Mais uma vez, como nós dissemos, desde que sejam sonhos factíveis, né? Mas é importante também que nós tenhamos condições de recorrer ao Pai Nosso, né? A oração dominical que o Cristo nos trouxe, que só ela já tem condições de resolver todos os nossos problemas, né? Seja feita a vossa vontade, né? Isso é interessantíssimo. Imagina se ele tivesse nos ensinado, seja feita a nossa vontade. Nós, outra analogia, eu gosto de fazer analogia de térreo e 20º andar. Nós, quando estamos encarnados, nós estamos no térreo. Nós enxergamos malemar 100 metros à frente, né? Dependendo dos obstáculos que estão, sequer na esquina. A espiritualidade maior, especialmente os grandes trabalhadores, né, do planejamento, da organização, da evolução do planeta Terra, eles estão no 20º andar. Então, eles estão enxergando muito mais adiante do que nós. Então, é evidente que se os nossos sonhos eles estiverem envoltos num desejo sincero de crescimento, de servir a si próprio, de servir ao próximo e de evoluir, de aprender, de compreender os mecanismos da lei divina, de como ela se processa, de como é que se dá a interação do mundo, do plano espiritual com o plano material, esses são sonhos factíveis. Se não estamos dizendo aqui que nós não devemos sonhar ter uma profissão melhor, ter um casamento melhor, um carro melhor. Devemos. Mas será que é factível isso? Ou nós vamos inevitavelmente entrar numa ansiedade ou num derrotismo, né? Você sonha em alcançar
em ganhar um Jaguar, em dirigir um Jaguar. E aí você não consegue dirigir um carro 2016, não consegue ter um 2016, porque o Jaguar está muito distante. Então, até para sonhar, é importante utilizar o intelecto. O intelecto, muito interessante. Tá aí André Marosso dando uma aula para gente, né? Pergunta de quem participa juntinho conosco. De Joyce, de Campinas, São Paulo. E os sonhos que temos durante o sono e nos faz acordar motivados a realizar algo que pode mudar nossa vida? Seria uma intuição da espiritualidade ou isso está armazenado no nosso subconsciente, André? Pode ser uma coisa, pode ser outra, como pode ser nenhuma delas, né? A doutrina espírita não é uma doutrina simplista, ela não é uma doutrina que traz respostas prontas, mas é uma doutrina que nos traz respostas possíveis e mais do que isso, que nos convida que tenhamos condições de raciocinar, né? O nosso querido Allan Kardec, em linhas gerais, ele nos fala de pelo menos 3 tipos de sonhos, né? Um seria o sonho produto de nossas reminiscências, esse tem um pouco mais a ver com o estudo do Freud, né? Que é aquilo que está armazenado, nós acessamos o nosso inconsciente, por assim dizer, e revivemos essas lembranças, né? Então, nesse não seria o caso de algo que haverá de acontecer, por exemplo, ou de um convite para que algo aconteça, mas apenas então somente acessamos os arquivos do nosso inconsciente, as nossas memórias. O segundo tipo de sonho é o sonho um resultado orgânico, né? Eu comi 400 gramas de picanha e vou dormir. Então, haverá um grande exercício, o meu organismo, para poder digerir aquilo, vai fazer um esforço tão grande que eu, ou melhor, espírito desprendido do corpo, vou sentir esse sofrimento do organismo e vou imaginar, por exemplo, que estou sendo perseguido por um vampiro, quando em verdade eu não estou. É apenas então somente uma reação orgânica, né? Ele também fala do sonho espírita, e esse é o sonho daquilo que realmente se dá na espiritualidade. Então, sonhei com vovó, eu fui até onde está a vovó e encontrei com a vovó. Esse é o sonho espírita. O Freud, ele tem 2 obras da interpretação dos sonhos que são extremamente interessantes e que nos afugentam daquela visão simplista do tipo, sonhei com uma cobra, vou ser traído. Não, em absoluto. O grande trabalho dos psicanalistas é compreender o que os aspectos do sonho significam para ele. Você sonhou com uma cobra, o que significa cobra para você? Uma coisa asquerosa, né? Com o que mais que você sonhou? Então, aí ele faz uma ligação de algo asqueroso com um outro ponto do sonho, e aí, a partir de então, começa-se a desvendar aquilo que está no inconsciente, né? Aquilo que está trazendo um sofrimento, aquilo que está trazendo uma dor, aquilo que está mostrando algo daquela personalidade que a própria criatura não compreende, né? Então não dá para a gente dizer uma coisa Não ou é dá pra outra, afirmar, né? Mas a partir do momento que a pessoa começa a se indagar das possibilidades do que isso está trazendo para ela, geralmente através da intuição com a espiritualidade, ela começa a ter respostas. Tá certo. Aqui tem uma pergunta do Hugo de São José dos Campos. Nós agradecemos aí a participação. Onde ficam armazenadas as aspirações? No inconsciente ou no subconsciente? Qual dos dois trabalha conosco para colocarmos em prática aquilo que realmente queremos realizar? O inconsciente ou o subconsciente? Na verdade, todas as instâncias do psiquismo, né? O Freud, quando ele dividiu as 3 instâncias, inconsciente, pré-consciente e inconsciente, ele fez uma analogia com o iceberg, né? Onde a parte acima da flor d'água, que é a menor parte do iceberg, todos nós sabemos disso, é o consciente. A parte submersa, mas mais próxima da flor d'água, é o pré-consciente, mas a maior parte de nós é no inconsciente. Então, eu diria que a maior parte de toda daquilo que nós realmente somos, está no inconsciente, né? Isso vai ao encontro daquilo que a doutrina dos espíritos nos traz de uma forma tão maravilhosa, por assim dizer,
Porque se nós imaginarmos as outras criaturas do universo, os nossos irmãos animais, e a diferença deles com os humanoides, tem uma coisa que poucas pessoas se dão conta. Um cachorrinho, uma cachorrinha, uma cadela, ela dá à luz aos seus filhotes. Em poucas horas, ou no máximo dias, os filhotes já se equilibram nas 4 patas e já procuram a mama da mãe. O ser humano é um completo idiota nos primeiros meses e às vezes alguns anos, completamente dependente do seu papai e da mamãe. E a doutrina dos Espíritos vem nos dizer o porquê. Porque é necessário apagar com muitas das nossas memórias, né, para que justamente haja condição de dormitar as nossas más tendências e papai e mamãe tenham condições de fazer o trabalho que eles precisam fazer. Se assim não fosse, muitos de nós provavelmente bateríamos a carteira do médico ainda no centro cirúrgico, né? Então, eu diria que as nossas aspirações, a maior parte de nós está no nosso inconsciente, dormitando, mas entretanto agindo, impulsionando o pré-consciente e o consciente e quase sempre fazendo com que nós tomemos as atitudes, os pensamentos, enfim, a nossa noção de mundo a partir desse inconsciente que nós não conhecemos. Temos 2 minutinhos para terminar esse bloco, esse último bloco do Dualidade, o programa de hoje. Mas eu queria te perguntar, André, a força para realizarmos os nossos projetos, os nossos sonhos, independente da situação também emocional e até psicológica ou física do indivíduo, pode ser enfrentada, pode ser debatida, ou realmente reencarnamos para realizar certas coisas, não mais do que aquilo que já foi, entre aspas, programado? Todos nós fomos selados com um destino. E o destino é o conhecimento do todo, do pleno, do absoluto, de todas as leis do universo. E é a felicidade plena. Quando é que nós atingiremos esse destino depende do esforço de cada um de nós para que tenhamos condições de chegar no menor tempo possível nesse destino, né? Durante esse processo, nós inevitavelmente haveremos de lidar com os nossos demônios, entre aspas, né? E aí eu vou me valer mais de uma lembrança de criança, né? Que era o Lip e o Hard, né? Que era o leão e a hiena, né? E eu assistia aquilo, me maravilhava com aquilo, e depois que eu descobri a doutrina espírita e depois que eu descobri a psicanálise, eu percebi que lição maravilhosa que tinha ali, né? Nós tínhamos o leão, que tinha projetos mirabolantes e acreditava firmemente que tudo daria certo, e nós tínhamos a hiena, que era sempre pessimista, né? Eu me lembro de um episódio que eles estavam perdidos em alto mar, e a hiena e o leão dizia assim, daqui a pouco nós vamos achar uma ilha maravilhosa, e a hiena falava assim, nós seremos comidos pelos tubarões, né? E eles acharam uma ilha e o leão falou assim, nossa, deve ter leoas lindas, frutas deliciosas, e a hiena disse assim, são canibais, né? Enfim, qual a importância desses dois animais nas nossas vidas? Uma importância absurda dos dois, né? Porque se nós nos aventurarmos ao atingir os nossos sonhos sem o cuidado da hiena, a gente quebra a cara. Se a gente alimentar só a hiena, a gente sempre vai quebrar a cara. Então é importante que a gente creia, que a gente pode, que a gente vai fazer, mas com os cuidados para que a gente alcance e, sobretudo, a ciência plena de que acima dos nossos sonhos há o nosso Pai maior, há um amigo espiritual que estão cuidando para que tudo se dê no tempo correto. André, que prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Nossa, a equipe toda do Dualidade, feliz por você estar aqui com a gente. Esperamos que venha muitas e muitas outras vezes. E que Deus te abençoe muito. Gratidão imensa. A todos nós e aos amigos e amigas que nos acompanham. Nós agradecemos mais uma vez a sua companhia conosco aqui no Dualidade. Convidamos você para participar com dúvidas, sugestões, críticas também. Você escreve para dualidade@feal.com.br. E quer assistir esse e outros programas? youtube.com/TV Mundo Maior. Para interagir conosco, facebook.com/TV Mundo Maior. Eu aguardo você no próximo Dualidade. Até lá!